Graça e paz, queridos. Na devocional de hoje, nós vamos falar sobre o tema Quando floresce o verdadeiro amor de mãe. O texto que nós vamos ler está em 1 Reis, capítulo 3, versículo 26. Diz assim a palavra de Deus. Então a mulher, cujo filho era vivo, falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: Ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem meu, nem teu, seja dividido o menino. O texto que nós lemos, queridos, ele está colocado como um dos casos mais difíceis de ser julgado. Foi levado ao rei Salomão por uma mulher que se sentiu com o seu direito do filho sendo roubado, né? O que aconteceu? A palavra de Deus fala que havia duas mulheres e elas deram à luz com diferença de 3 dias de cada criança, e elas moravam juntas, né? E uma delas acabou adormecendo e dormiu em cima da criança e acabou matando o bebê dela. E aí ela levantou de madrugada, quando viu que ela tinha matado o seu filho, ela pegou, levantou e trocou as crianças, né? Pegou a criança viva para ela e colocou a morta para outra mãe. Quando deu ao horário de amamentar, a mãe levantou e percebeu que o filho tinha sido trocado, que estava com uma criança morta. Então ela leva o caso para Salomão. E aí o rei vai ter que julgar simplesmente através de uma palavra de uma contra a outra. E o rei, ele propõe o seguinte: mandou trazer a criança e que a criança fosse dividida ao meio e cada mulher levasse metade da criança. E o versículo que nós lemos, a verdadeira mãe disse: Não, rei, não faça isso. Eu dou meu direito de mãe, o meu direito materno, eu cedo o meu direito para ela, que ela fique com a criança, mas é que a criança não morra. E, obviamente, Salomão, né, cheio de conhecimento da graça de Deus, ele julgou perfeitamente e verificou que a verdadeira mãe era essa que estava se sacrificando em abrir mão do direito de posse do seu filho, enquanto a outra simplesmente dizia: não, tanto faz, corta no meio, cada um leva um pedaço e estamos resolvidos. Uma vez julgado o caso, né, nós conseguimos entender, através desse julgamento feito por Salomão, que ele provocou, ele fez com que viesse à tona o verdadeiro amor materno. No caso, não por ser só materno, mas no caso o amor ágape, que é o amor sacrificial. Esse amor sacrificial é o amor que nós encontramos de uma forma muito clara, principalmente nas nossas mamães, que elas sempre estão dispostas a se sacrificarem de uma forma ou de outra para com seus filhos, dar de si mesma, né, para que os seus filhos tenham o melhor possível. Isso foi sempre o que minha mãe fez por nós, por mim, pelas minhas duas irmãs. O Senhor já levou, já recolheu, e louvado seja o nome dele, mas ele permitiu que nós aprendêssemos com o exemplo da mãe, que o amor fraternal ele prevalece, mas o maior amor é o amor sacrificial. O exemplo que nós temos, queridos, é o exemplo da cruz de Cristo. Jesus, ele, como Filho de Deus, Deus deu seu próprio filho, e ele foi além desse exemplo da mãe, porque a verdadeira mãe abriu o direito para que o filho vivesse, e Deus permitiu que o seu filho morresse por nós. Olha que exemplo que nós temos de um verdadeiro amor sacrificial. O que nós podemos tirar de lição é que as nossas vidas, irmãos, precisam ser pautadas nesse amor, de uma maneira sacrificial, de uma maneira onde nós possamos entender que isso é bom e agradável a Deus. E o exemplo maior tem que começar em casa, evidentemente, com os nossos pais, principalmente com a mãe, né? Aqueles que têm a mãe,
Querido, se você tem tua mãe, dê o maior amor que você tiver, porque depois que ela partir, não tem retorno, irmãos. O pecado deixa uma marca muito grave no ser humano. Essa marca é a marca que é chamada de separação. É a morte, a primeira morte. E se você tem a tua mãe, ame-a. Faça o que você puder para a tua mãe, né? Porque depois só vai restar as saudades. Irmãos, que Deus abençoe. E como filhos também, né? Como filhos devemos estar amando muito as nossas mães. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém.